E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Agradecendo a todos aí pelas visualizações, pelas curtidas, né? Inscrições aí que estão cada vez mais, tá certo? Então, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Olha só, nós vamos começar hoje, tá, com a parte de conceitos de hardwares e softwares básicos, tá ok? Para o Detran, para o concurso do Detran Maranhão, tá certo? Nós vimos aí no nosso último tutorial, nós vimos a correção da prova de 2013 para o Detran Maranhão. Nós vamos dar agora continuidade com o assunto, né? O assunto do edital. Nosso primeiro conceito vai ser o que seria CPU. CPU, traduzindo ao pé da letra, quer dizer Unidade Central de Processamento, que é o nosso processador, tá certo? Que é o cérebro do computador. CPU, por mais que ficou popular chamar aquela torrezinha, o computador, aquele gabinete de CPU, está errado. Teoricamente, CPU quer dizer Unidade Central de Processamento, que é o processador em si, é o cérebro do computador. Outra coisa que tem muitos professores que ensinam erradamente, tá? É que aquela não é CPU, aquilo é gabinete. É outro erro, aquilo ali não é gabinete. Gabinete é uma peça do computador. Gabinete é quando ele está seco. Se você chegar numa loja e pedir um gabinete, ele vai lhe dar um gabinete seco, não vai lhe dar, né, o computador em si montado. Agora, o conjunto de peças que estão junto com o gabinete, dentro da parte interna do gabinete, aí sim é o computador em si, tá certo? Então, aquela torrezinha não é CPU, CPU é apenas o processador e não é gabinete. Gabinete é só a carcaça, é uma peça do computador. Quando ele está montado, aquele conjunto, aí é chamado de computador, tá ok? Então, para a gente, CPU virou popular chamar a torrezinha, chamar o gabinete, chamar o computador em si, CPU. Só que para a gente que vai fazer prova para concurso, não existe esse negócio de popular. Teoricamente, CPU quer dizer Unidade Central de Processamento, que vai parar no processador, que é o processador, que é o cérebro do computador, tá ok? Então, vamos lá. E outra coisa, o processador é ele que dá nome ao seu computador. Por exemplo, se alguém pergunta para você qual é o teu computador, então você vai responder o quê? Geralmente, se você responder a marca, está errado, tá? Meu computador é um Positivo, está errado. Pior ainda, meu computador é o Windows 10. Pior ainda, tá certo? Então, quando alguém pergunta qual é o seu computador, ele quer saber qual é o processador, porque é ele que dá nome ao teu computador. O meu computador é um i3, meu computador é o Core 2 Duo, é um quad-core, é um i5. Isso é que ele está perguntando qual é o teu computador, tá certo? Então, vamos lá, para a próxima aí, próximo tópico. E o processador, ele recebe uma divisão interna, tá? Essa divisão interna, ela é dividida em 3 partes do nosso processador, que no caso é pela UC, que é a unidade de controle, é ele que comanda o seu computador. Na verdade, a UC é o processador em si, tá? É a unidade de controle que dá ordens ao seu computador, tá? Aí vem a ULA, que quer dizer Unidade Lógica Aritmética, ela que faz a parte de cálculo. É como se o processador não soubesse a parte de matemática. Então, o que acontece? Ele usa a ULA para fazer esses cálculos para ele. Tá certo? E vem a parte de registradores, que é um tipo de memória que vem dentro do processador, que ele registra, né, os comandos que você mais faz, as funções que você mais utiliza no dia, para poder fazer mais rápido ainda quando você for fazer pela segunda vez. Os registradores são um tipo de memória e é um tipo de memória principal, primária, tá ok? Não é só a memória RAM que é a principal, como todo mundo pensa, mas ela é a mais famosa, é a mais falada, a memória RAM como a memória principal. Yes? Então, vamos lá para o próximo tópico. Certo, galera, nós vamos ter uma visão geral do nosso computador, da parte interna, nós vamos conhecer as peças do nosso computador, ok? E nós vamos começar
pela parte interna, que no caso a gente vai começar pela roupa, pela carcaça, pela proteção, que é chamado de gabinete, como a gente já comentou. Ok? Então, os gabinetes, vocês têm que ter um certo cuidado ao comprar um gabinete. Não é comprar um computador não, galera. Gabinete é uma coisa, computador é outra. Gabinete é uma peça do computador. É essa aí, ó, que está seca. Isso é um gabinete, não é um computador, tá ok? Então, esse gabinete, na hora da compra dessa peça, o que que acontece? Você não pode procurar aquela coisa muito tecnológica, muito, né, pequena. Porque o quê? Quando você troca o gabinete do seu computador, o que que acontece? Um maior por um menor, né, em termos de modernidade, tudo diminuindo de tamanho, e você colocar um gabinete menor, ele vai prejudicar o seu computador. Prejudicar como, professor? Prejudicar porque ele vai diminuir o espaço e ele vai continuar aquecendo, emitindo o mesmo teor de calor. Então o que que acontece? Ele vai ficar com espaço menor para ele poder expandir o calor, propagar o calor. E isso vai diminuir a vida útil dele. É a mesma coisa que antigamente se falava assim, para você comprar um computador, você tem que ter ar-condicionado na sua casa, ou seja, no local onde o computador vai ficar. Tá? Isso aí é mito? Não. Por quê? Porque com um local mais resfriado, o computador vai esquentar, mas não tanto quanto ele não tivesse em um local, né, mais frio, tá certo? Então, no local mais frio, ele não chega a aquecer tanto. E no local mais quente, ele vai aquecer mais. Então, assim vai diminuir a vida útil dele. E no frio, num local mais frio, ou seja, mais refrigerado, vai aumentar a vida útil do seu computador. Tá ok? Então, cuidado com esses gabinetes hoje em dia muito compacto, que ele causa aí, né, uma série de danos ao seu computador com o passar do tempo. Ele vai aquecer mais e vai chegar uma hora que ele vai queimar alguma peça, tá ok? Então, vamos lá para outro dispositivo, outra peça, tá? É a placa-mãe. A placa-mãe é a placa central, onde tudo se conecta a ela, tá certo? Também chamada de motherboard, tá ok? Pode ser chamada de placa-mãe, motherboard ou até mesmo placa de CPU, tá ok? Placa de CPU já é menos chamada. Geralmente é placa-mãe mesmo, ou até mesmo do inglês, que é motherboard, ou seja, é a placa central onde tudo se conecta à placa-mãe do seu computador. Yes? Essa é uma visão geral, uma visão básica de tudo que existe no seu computador em termos de parte interna, ok? Vamos lá para a próxima. Ok, então o processador, nós já falamos aí sobre ele, né? Já dissemos que o processador é o cérebro do computador, que é ele que dá, o nome do processador é o nome que se dá ao computador, tá certo? Ele que comanda, ele é o cérebro que comanda o seu computador inteiro, tá certo? Então vamos lá para o próximo. O cooler, olha só. O cooler, ele serve para resfriar o seu processador, principalmente esse cooler aí que você está olhando, tá certo? Esse cooler, ele fica em cima do processador. Na verdade, o cooler, ele é composto por duas peças, tá? Que é o dissipador, que no caso está embaixo da ventoinha, em cima do dissipador. O dissipador é essa parte metálica de alumínio, tá? De cobre, pode ser, que ele absorve o calor que o processador emite, que o chip, no caso, emite, tá certo? E a ventoinha resfria o dissipador para poder ela absorver mais calor. Yes? Então, aí está o cooler. O cooler é composto por essas duas peças, o dissipador que fica embaixo e a ventoinha que fica em cima, que ajuda a resfriar o seu processador. Ok? Existem aqueles outros cooler, que no caso é só a ventoinha, que o pessoal apelidou de cooler, porque é só o ventilador, só a ventoinha, tá certo? Mas que ficou apelidado para poder resfriar a parte interna do seu computador, ajudar a resfriar, tirando o ar quente de dentro e colocando ar frio. Certo, então vamos para a próxima peça aí, que no caso é o disco rígido, é o nosso HD. Vamos lá. Então, disco rígido. O disco rígido, o nosso HD, ele serve para armazenar informações. E tudo que está gravado no seu computador, tudo em termos de informações, de programas, de músicas, tá? Está gravado dentro do HD. Outros nomes dados ao HD, no caso nós temos o disco rígido, mas vamos à raiz do problema. HD, ele está abreviado. Tirando da abreviação, quer dizer
hard disk, tá certo? Hard disk, aí no caso a tradução de hard disk quer dizer disco rígido. E tem outro nome, na verdade são 4, né? Nós vimos HD, nós vimos hard disk, nós vimos disco rígido e tem um que ele foi o primeiro nome dado ao HD, né? E geralmente é o menos conhecido, que é o chamado Winchester. Então, HD, disco rígido, hard disk e o Winchester vai parar no mesmo local, que é esse aí, né, que nós estamos vindo. Nós estamos olhando, vendo essa caixinha aí, que é chamado de HD, ou disco rígido, ou hard disk, ou até mesmo o Winchester, que é o menos, né, conhecido, ok? E aí nós temos duas tecnologias de HD, tá? Que no caso é essa aí, que é a primeira lá de cima para baixo, que é a SATA, é a conexão SATA, e essa outra, a segunda de cima para baixo, que é a chamada IDE ou SATA, tá? Primeira lá de cima, a conexão é SATA, a segunda é IDE ou ATA, tá certo? Chamado mais de IDE. E essa terceira aí de baixo é o HD, né? Que é o USB, que é o HD externo, que o pessoal compra para transporte, para armazenar uma quantia maior de informações, tá ok? E nós temos esse outro agora, que é o mais novo, que é o SSD, que é o disco sólido, ou seja, que é a tecnologia flash, ou seja, é muito mais rápido do que qualquer um desses, né, ou ATA ou SATA, tá certo? O SSD também são tipos, né, são tecnologias diferentes de HD e também, além de ser mais rápido, ele, ó, é muito mais caro do que esse outro aí, de que o SATA, que é o atual, tá certo? Para você ver o quanto a mais de caro ou não, esse SATA aí, de 1 tera, ele está em torno, vamos supor, de R$250. Já o SSD de 1 tera, está quase R$1.000. Olha a diferença absurda. Mas é por quê? Porque ele é muito rápido em termos de transferência de informações. Tá ok? Mas em compensação ele torna o seu computador muito mais rápido em termos de transferência de acesso a informações. Tá ok? Então esse aí é o HD. Interessante a tecnologia dele, ele é chamado de HD, ou hard disk, ou disco rígido, ou até mesmo de Winchester, ok? Então vamos lá para o próximo tópico. Informática.